Hello, my friends! Eu não tenho conseguido gravar tudo em tempo real, mas eu não quero deixar de compartilhar os conhecimentos que eu tenho adquirido nessa minha estadia aqui na Jocum. E hoje eu quero falar sobre os princípios de intercessão. Eu tive uma aula recente com uma senhora assim, ó, extraordinária, a Selma. Ela é missionária dentro do Brasil e fora, ela faz missões fora. E ela foi uma pessoa assim incrível, uma mulher assim 100% de Deus, enviada para nos compartilhar tudo que ela aprendeu sobre intercessão ao longo dessa carreira de, acho que, 23, 29 anos sendo missionária, sendo jocumeira. Não sei se você sabe o que é intercessão ou se você já ouviu falar, mas o conhecimento que eu tinha sobre o assunto é que interceder por alguém é se colocar na brecha, é você assumir a responsabilidade, digamos que, mesmo que momentânea, digamos que você assuma a responsabilidade espiritual de guerrear espiritualmente pelaquela pessoa. Uma vez, eu não lembro quem, usou uma demonstração de que a pessoa está aqui, quando você intercede por ela, você se coloca à frente dela, entre ela e o problema, porque você acredita que o seu Deus é muito maior do que qualquer circunstância. Esse era o entendimento raso, confesso que raso, que eu tinha sobre o que é intercessão. E glória a Deus que Deus usou a vida. E graças a Deus, Deus usou a vida da Selma para trazer luz, para, bem que a Bíblia fala, a gente perece por falta de conhecimento, e Deus usou a Selma para trazer esse conhecimento para nós jocumeiros, para nós missionários. Eu vou compartilhar um pouco dele com você agora, falando sobre os princípios da intercessão. Ao total, são 7 princípios que a Jocum passou pra gente, e a dona Selma acrescentou mais um princípio, que é o de adoração. Eu vou tentar falar os 7 aqui, não sei se eu vou me lembrar de todos, porque eu tô sem colinha, tô sem nada. Eu sentei aqui perto da horta para mim conseguir gravar esse conteúdo, que eu estou devendo para você. Então, se atenta ao que eu vou dizer, coloca em prática, porque eu tenho certeza que a sua vida devocional, que a sua vida como intercessora, ou se você ainda não é uma intercessora, se você não sabia o que era, caiu nesse vídeo de paraquedas, o avião passando ali atrás, aqui atrás é o aeroporto de Curitiba. Enfim, foca. Se você não sabia ou não sabe o que é intercessão, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito, vai trazer muita luz para a tua vida, para o teu relacionamento com Deus, assim como trouxe para mim e de vários outros alunos. Então tá, o primeiro princípio que a Selma passou pra gente, que ela acrescentou, é o princípio de adoração. Antes de você interceder por alguém, até mesmo para o seu próprio devocional, você precisa adorar a Deus pelo que Ele é. Cami, como que eu sei, como que eu vou adorar a Deus pelo que Ele é? O que Deus é para você? O que Deus representa na sua vida? Deus, ele é tudo, mas ele tem vários adjetivos. Deus é lindo, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu costumo falar que Deus, para mim, ele é como uma sexta-feira de tarde, uma sexta-feira ensolarada. Sabe assim, quando dá aquele solzão o dia todo e no final da tarde fica aquele entardecer maravilhoso? Para mim, Deus é isso. A natureza também reflete o caráter de Deus. Então, nesse momento da sua intercessão, você vai adorar Deus pelo que Ele é. Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor é grandioso, Deus, o Senhor é a minha sexta-feira de tarde, Deus, o Senhor é a minha roupa limpa. Em tudo a gente deve dar graça a Deus. Então, na hora de você adorar a Deus pelo que Ele é, claro que você não deve se limitar a adjetivos humanos, adjetivos, coisas pequenas. Você pode adorar a Deus como Ele é, segundo a sua palavra. Você pode pegar um salmo de adoração e adorar a Deus. O mais importante é adorar a Deus pelo que Ele é, pelo seu caráter, E Deus tem muitas facetas a revelar pra gente, mas isso eu compartilho em um outro momento. O segundo princípio é confessar os seus pecados, é pedir para Deus limpar o seu coração. Cami, como que eu faço isso? Nesse momento você vai precisar dar uma pausa, A intercessão não é algo que você só vai fazendo, você precisa dar tempo para que Deus vá trazendo algumas revelações ao seu coração. Então, nessa parte aqui, você vai pedir o coração de Deus, você vai pedir para que Deus limpe o seu coração, para que você vá para esse momento de intercessão, esse momento de devoção, com o coração aberto para o que Deus quer fazer. Só que para isso, você precisa confessar os seus pecados. A Bíblia fala, eu não lembro agora qual versículo exatamente, mas eu vou deixar aqui na tela, que você precisa confessar o seu pecado, Confesse um ao outro para que vocês possam ser perdoados. É algo assim, se eu não me engano, depois eu coloco aqui para você. Mas é muito importante que se você tem algum problema com alguém, para esse momento de intercessão, vai lá, pede perdão, manda uma mensagem, manda um áudio e aí volta. Só que para isso você primeiro precisa pedir para que Deus limpe o seu coração, pedir para Deus revelar o pecado que está oculto e escondido. O Salmo 139 fala, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, ora esse salmo, se possível, e dê um tempinho ali para que Deus possa trazer o seu coração, trazer a sua mente aquilo que está te impedindo da sua oração ser ouvida. Então, ore a Deus, peça para que Ele revele esse pecado, peça perdão por esse pecado
receba esse perdão e aí sim parta para o passo número 3. Passo não, para o princípio número 3. O terceiro princípio é você calar a voz do seu eu. Tem um salmo de Davi que fala: quieta-te, ó minha alma, né? Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Então você precisa calar a sua alma, calar os seus pensamentos, pedir para Deus levar a sua mente cativa. Deus, leva a minha mente cativa nesse momento. Eu quero orar segundo a tua vontade. Eu te entrego os meus desejos. Eu troco os meus desejos pelos seus. Eu quero orar segundo o coração de Deus. E esse é o terceiro princípio. Perfeito, Cami, já silenciei a voz do meu eu, estou completamente rendida à vontade de Deus. Então agora você vai pedir para que Deus cale as vozes do inimigo, para que o diabo não fique falando na sua mente nesse momento de intercessão, para que você não se distraia, para que você mantenha esse foco. Então peça para Deus: Deus, cala a voz do diabo nesse momento. Eu quero somente que a tua voz fale ao meu coração. Perfeito. Princípio número 4, executado. E agora, qual que é o princípio número 5? O princípio número 5 é reconhecer que nós não sabemos orar. É pedir para que o Espírito Santo interceda por nós, porque nós realmente não sabemos orar como se deve. A Bíblia fala isso. Também vou deixar o versículo aqui na tela. Então, peça para que o Espírito Santo conduza essa oração, conduza essa intercessão, para que você não ore com os teus pensamentos, não ore segundo a tua carne, mas segundo o teu Espírito, para que você ore realmente pela vontade de Deus. Eu acho que agora a gente já está no 6º princípio, né? É você pedir pelo coração de Deus. Deus, pelo que o Senhor quer que eu interceda. Se você está intercedendo por alguém, peça para Deus trazer ao seu coração o que realmente Ele precisa que você ore. Por exemplo, eu vou orar pela minha mãe. Eu vou interceder agora nesse momento pela minha mãe. Só que Deus sabe o que ela precisa. Às vezes eu quero interceder para Deus dar alegria, para Deus dar saúde, mas o que minha mãe está precisando para aquele dia, para aquele momento, para aquela estação, talvez seja outra coisa. Mas eu não sei, só que Deus sabe. Por isso, que independente, né, se você não tem um motivo específico pelo qual você está intercedendo, peça para Deus, se você for interceder por alguém de modo geral, peça para Deus revelar o que aquela pessoa precisa. Deus, o que o Senhor quer que eu ore por essa pessoa? E se você já tem um motivo específico, por exemplo, a gente orou recentemente pelo tráfico humano, né? Até quero fazer um vídeo, eu acabei de gravar, na verdade, um vídeo falando sobre esse tema, mas eu quero trazer em um outro momento. E aí a gente tinha motivos pelos quais a gente deveria orar, mas antes da gente orar, a gente fez esses princípios e Deus ali confirmou aquele motivo ou deu outros motivos para a gente orar baseado naquele tema. Então é muito importante que você peça o coração de Deus. Deus, qual que é a sua visão em relação a isso? O que o Senhor quer revelar? O que o Senhor quer que eu declare através da minha boca para essa pessoa ou para essa circunstância? Então esse é o princípio número 5, 6 ou 7, agora eu já me perdi, mas agora a gente vai para o próximo princípio. Após pedir o coração de Deus, na verdade eu acho que essa parte ela está conectada ao princípio anterior. Após pedir o coração de Deus, dê um tempinho para que Deus possa falar com você. O problema que eu tenho, né, que eu tinha, né, em nome de Jesus eu fui liberta, é que eu orava e aí eu já queria, tipo assim, só orar igual uma metralhadora para mim sair logo daquele momento. Muitas vezes eu tava com pressa, não dava tempo de Deus falar, e isso não é relacionamento com Deus. Se você ora, se você faz o seu devocional e só você fala, isso não é relacionamento. Na verdade, Deus ele está sendo só um ouvinte e você está falando todo o tempo. É por isso que você não tem as respostas que você precisa. Porque Deus ele quer falar sim, ele está falando, só que você precisa parar para ouvir. Então, após pedir o coração de Deus, tira ali 1 minuto, 2 minutos. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo à sua memória. O Espírito Santo ele vai testificar no seu coração. E aí sim, você vai partir para o próximo princípio. Na verdade, o próximo não seria o princípio, seria a intercessão de fato. Aí sim, você vai interceder de fato. Depois eu vou verificar, vou deixar aqui na descrição os passos certinhos, porque eu tô sentindo que eu esqueci de algumas, agora eu não tenho como consultar. Então, depois de você ter feito isso, não necessariamente nessa ordem, mas depois de você ter colocado em prática tudo que eu disse aqui pra você, aí sim, é hora de você interceder de verdade. É hora de você orar em espírito e em verdade. Então você vai ser conduzida pelo Espírito Santo a orar, a declarar, a repreender o que precisar repreender, aquilo que Deus colocar no seu coração, na sua boca, você vai reproduzindo e aí sim você está de fato intercedendo. Então a intercessão é isso, é você não só se colocar na brecha, também, né, é uma forma de descrever a intercessão. Também é uma forma de descrever a intercessão, só que ela não pode se resumir somente a isso, não pode se resumir, eu vou orar por alguém, eu vou interceder por alguém. Peça a Deus um coração intercessor, principalmente quando você for orar por alguém, né? Ou independente das circunstâncias, peça para que esses princípios fiquem firmados na sua mente, no seu coração, coloque eles em prática, faça o teste, prove e veja como o Senhor é bom. Antes de concluir esse vídeo, eu quero te contar um testemunho bem rapidinho da primeira vez que eu apliquei esses princípios de intercessão. Como
como eu comentei anteriormente, foi proposto para que a gente orasse pelas pessoas que estão sofrendo, né, pelo tráfico humano, né, as pessoas que foram traficadas. E entre elas, assim, ó, os números são chocantes demais. Eu tô até agora pensando nisso. A gente teve essa aula na terça-feira e eu ainda estou com o coração na mão, digamos assim, em relação a essas vidas que nesse exato momento, enquanto você está vendo esse vídeo, tem pessoas em cárcere privado. Eu não sei se eu posso falar abertamente aqui tudo que eu ouvi, mas o número é chocante. São muitas crianças com menos de 5 anos de idade que sofrem abuso sexual, que sofrem violência física. Mas, resumindo, eu quero gravar um vídeo falando só sobre esse tema porque ele é muito importante e as pessoas precisam saber dele. Mas enquanto eu aplicava esses princípios de intercessão, orando por essas crianças, orando por essas pessoas que estão, né, sofrendo agora nesse exato momento, Deus trouxe ao meu coração para que eu orasse pelos sonhos dessas crianças, para que eu orasse para que elas tivessem os sonhos encontrados não, para que elas tivessem os sonhos delas que através dos sonhos delas, elas encontrassem a Cristo, porque Ele é a única esperança. Não tem como eu ir lá, eu sinto uma impotência tão grande porque eu não consigo, né, bater na porta de um cativeiro, arrancar essas crianças, trazer todas elas para mim, porque se eu pudesse, eu faria. Assim como muitas outras pessoas que lutam por essa causa há muitos anos, e o tráfico de pessoas ele tem crescido cada vez mais. Eu acho que, se eu não me engano, ele é o terceiro crime que mais movimenta dinheiro em todo o mundo. Ele perde apenas para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Até foi citado aquele filme O Som da Liberdade, e ele é muito real mesmo, mas enfim, não quero entrar nesse ponto aqui, não quero ir por esse lado. Quero falar da experiência que eu tive com Deus aplicando esses princípios de intercessão. E aí, Deus colocou no meu coração, chegou um amigo, um cachorro. E aí Deus colocou no meu coração para orar pelos sonhos dessas crianças, para que no momento em que elas forem dormir, elas tivessem pelo menos esse refrigério, né, de encontrar Jesus, de sonhar com seus pais, com as suas famílias, para que o diabo não roube até isso delas, porque vocês não imaginam o quanto, eu não imagino, não consigo mensurar. Eu peço para que Deus me dê esse coração, que não seja um coração indiferente à dor das pessoas, e principalmente que eu consiga de alguma forma entender o que elas estão passando, porque de verdade eu não consigo mensurar o sofrimento dessas crianças, o sofrimento dessas mulheres que estão agora nesse momento vivendo isso. E essa foi a experiência que eu tive com Deus, de orar pelos sonhos dessas crianças, porque Deus me conduziu a pensar de que elas podem até não entender a língua dos abusadores, Elas podem até não entender a língua dos abusadores, se elas receberem uma Bíblia, tiverem acesso ao Evangelho, talvez elas não consigam compreender, mas sonhos elas conseguem compreender, imagens elas conseguem compreender. Então eu orei para que Deus desse sonhos de vida, de esperança para essas crianças. Então, né, se Deus colocar no seu coração, que essa seja a sua oração também. Então interceda por essas vidas, peça para que Deus coloque no seu coração, peça o coração de Deus em relação a esse assunto, porque ele é muito importante. E agora eu vou ficando por aqui. Em breve eu quero gravar um vídeo só sobre esse tema. Eu quero gravar um vídeo também da importância da palavra de Deus, que foi uma aula que a gente teve aqui na Jocum. Enfim, eu tenho muito conteúdo para compartilhar com você. Então, obrigada por ter ficado até o final. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém que Deus tocar no seu coração, porque esse vídeo ele é muito importante. Eu espero que tenha edificado sua vida. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Beijo, friend, e até o próximo.